Você está no canal Dulcino Macedo. O MRP é uma ferramenta cujo seu objetivo é ajustar o seu giro de estoque, ou seja, manter suas vendas e compras produção em uma razão mais próxima de zero possível, garantindo sua operação sempre funcionando, cumprindo seus compromissos de entrega e, o mais importante, otimizando seus recursos financeiros e operacionais. O SAP possui esse módulo e hoje vamos ver como configurar e utilizar esse módulo para atender às revendas. Então, fica até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. O vídeo de hoje é um oferecimento da Next Consult. Se você precisa customizar o seu SAP Business One ou gerar uma integração dele com qualquer sistema satélite, a Next Consult é a empresa certa para realizar esse tipo de trabalho, com uma vasta experiência de mercado e sua expertise em diversas plataformas de desenvolvimento. A Next vai conseguir resolver o seu problema. Quer saber mais? Link na descrição. O primeiro passo para realizarmos a utilização do MRP é ter os itens configurados de forma adequada. Então, como primeiro passo, nós vamos para o cadastro dos itens. Então, eu estou acessado aqui, já na tela de cadastro do item. Se alguém tiver alguma dúvida de como acessar ela, nós vamos utilizar dentro da aba Estoque o cadastro do item. Então, eu vou inserir um novo cadastro aqui. Vou inserir 3 novos itens. Tá? Então, eu vou gerar aqui o IT 001, tá? Este item aqui, eu vou utilizar ele como um item para rodar o MRP numa situação de planejamento. Então, eu vou colocar aqui ele como item planejado. Ok. Então, como ele é um item planejado, tá? O que eu tenho que mexer aqui para a questão do MRP? O primeiro ponto que impacta diretamente no MRP é se um item é produzido ou comprado. Então, essa flag aqui de item de compra e item de venda, basicamente, eu tenho um vídeo no canal onde eu já expliquei isso. O que esses flags fazem é com que o item apareça nas telas de venda ou apareça nas telas de compra. Então, esses flags eu vou deixar marcado por enquanto. Nós estamos trabalhando com revenda, então eu vou precisar dele nas telas de compras. Aonde é que está a grande questão das configurações do MRP? Eu vou vir aqui na tela de itens. Eu tenho aqui uma guia chamada Dados de Planejamento, então eu vou clicar nela. E aqui eu tenho todas as configurações que tem reflexo direto no MRP. A primeira delas, método de planejamento. Então, se eu quero rodar um MRP para esse item, eu tenho que colocar ele em MRP. Caso eu queira ignorar ele no MRP por algum motivo, eu posso colocar nenhum aqui e o MRP não vai avaliar esse item. Tá? Então, no caso, eu vou deixar o MRP. O segundo caso é o método de suprimento. O método de suprimento ele indica como esse produto entra no meu estoque. Tá? E aqui eu tenho 2 possibilidades. A primeira delas é a possibilidade de comprar e a segunda delas é a possibilidade de produzir. Então, caso ele seja um item fabricado, um produto acabado, eu tenho que estar utilizando esse método de suprimentos como produção. No nosso caso aqui, como ele é um item de revenda, eu vou estar utilizando compras mesmo. Além disso, eu tenho alguns outros campos aqui, como, por exemplo, intervalo do pedido. Esse intervalo do pedido, ele vai ter reflexo lá no MRP com relação à chegada desse material. Tá? Então, eu posso criar aqui um ciclo e dizer, essa recorrência de chegada do pedido acontece durante a semana em tal data. Tá? E ele vai acatar essa configuração no momento que eu usar o MRP aqui. Outra questão é a solicitação múltipla. Tá?
Então, o que acontece aqui? Vamos supor que eu seja um revendedor de mercadorias. Eu compro direto do meu fornecedor, tá? O meu fornecedor, ele não vende a varejo. Então, ele vai vender como? Ele vai vender em caixas, né? E essas caixas, elas vão ter uma quantidade unitária dentro delas. Então, vamos supor, eu estou comprando um fardo de refrigerante, né? Então, quando eu compro como distribuidor, quando eu compro direto do distribuidor, eu tenho que comprar, sei lá, no mínimo, um fardo, né? No caso ali, no mínimo 10 fardos. Então, o mínimo que eu vou conseguir comprar é 120 peças. Então, aqui, o que eu teria? Cada compra minha seria um múltiplo de 12 peças, né? E a quantidade mínima que eu tenho que ter nesse pedido são 120 peças, porque são 10 fardos de 12 unidades. Tá? Então, é dessa forma aqui. Para fins didáticos, eu vou deixar 1 e 1 aqui, tá? Depois eu vou entrar no MRP para produção e aí a gente vai explorar um pouco mais esses campos aqui, tá bom? Temos aqui, além disso, um campo chamado tempo de processamento. Este tempo de processamento significa o quê? Se eu estiver trabalhando com compras, que é o caso aqui, esse tempo de processamento é o tempo que eu levo de comprar essa mercadoria até ter ela dentro do meu estoque para efetivamente poder usar. Então eu posso fazer medições aqui com relação a essas entregas e essas compras e configurar um tempo de processamento adequado em dias. Vamos supor, eu tenho um bom relacionamento com o fornecedor e geralmente esse material chega para mim após o pedido em uma semana. Então eu posso colocar aqui 7 dias. E no momento de executar o MRP, ele vai considerar esses 7 dias também, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou deixar como nada, tá? Eu vou deixar sem tempo de processamento. Dias de tolerância é a mesma coisa para que ele vai considerar o processamento mais a tolerância ali para a gente definir quando adquirir esses produtos e quando ter os produtos, tá? Nós vamos passar pelo MRP. Então, esse vai ser o item que eu vou rodar o planejamento com ele, ok? Então, vamos adicionar aqui. E agora eu vou gerar mais outros 2 itens aqui, tá? Então, o IT 0. Esse item vai funcionar como? Tá? Eu vou deixar aqui as configurações de dados de planejamento e nesse item eu vou explorar uma outra possibilidade do MRP, que é o quê? Ele fica em dados de estoque, tá? Esse dado que eu vou explorar é o quê? Eu vou pegar o depósito 01, definir ele como padrão desse item, e aqui do lado eu vou definir um estoque mínimo para esse item, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, um estoque mínimo de 10 peças. Então, esse item, o mínimo de peças que eu tenho que ter no estoque são 10. Então, ok, isso aqui, nesse caso desse item, é só isso. Vou gravar ele também. E o próximo item, eu vou gerar um item normal também, tá? Então, é o item 3. E esse vai ser um item de pedido, ok? Então, simples assim. Não vou definir configuração nenhuma, ele vai ficar da forma que está aqui. E vamos avançar. Perfeito. Se eu olhar esses 3 itens, nenhum deles tem quantidade em estoque. Todos eles estão vazios, né? Estão zerados no depósito que eu estou vislumbrando aqui. Ok? O primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a tela de MRP, tá? E aí nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar com planejamento. Eu tenho aqui uma tela de previsões, tá? É nela que eu vou me basear. E aqui eu posso ter visões diferentes. Vamos criar aqui a previsão do IT 0001, ok? Então, esse é o código e eu vou usar o nome dele assim também, beleza? Aqui é a data de início dessa previsão e a data final dessa previsão.
Então eu vou deixar nesse período mesmo, tá? E a visão que eu quero que ele realize ali. Então eu posso ter uma visão mensal, uma visão semanal, uma visão diária. O que significa essas visões aqui? Dentro dessas visões é que eu vou definir a minha meta, tá? O meu objetivo, o meu alvo aqui. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, uma meta semanal. Então, isso aqui vai acontecer o quê? Vai me garantir que eu tenha item toda semana no meu estoque, certo? Então, de semana em semana, eu vou ter que ter essas quantidades lá. Ou eu posso vir aqui, que é o mais simples, que é o que eu vou usar, é o mensal. Então, a cada mês eu defino. Ó, nesse mês eu quero tantas peças, no outro mês tantas peças, tantas peças. E essa é a forma que nós vamos usar agora. Então, eu vou escolher o item aqui, item 01, que é o item planejado, no depósito 1. Então, nós estamos aqui em novembro, né? Vamos pegar o período de 2024 todo aqui, tá? Então, 31/12/2024. E aqui, o que eu posso fazer? Eu posso pegar cada período desses aqui e estimar uma quantidade. Por exemplo, eu posso vir aqui em janeiro e dizer, em janeiro eu quero ter no meu estoque 50 peças. Em fevereiro, eu quero ter no meu estoque 50 peças. Em março, 50 peças. E aí eu tenho uma ideia aqui que lá pelo meio do ano, geralmente, a minha movimentação muda. Então eu tenho mais demanda. Então eu posso vir aqui, ó, maio 50, em junho eu começo a comprar 70 peças aqui. Ó. Então 70, 70, em agosto 70 também, setembro 70, outubro 70, e aí em dezembro, para final do ano, ali eu começo a comprar 100 peças, que eu sei que ali eu vou ter um pico de venda. Então basicamente isso aqui é a forma mais simples de se gerar uma previsão. Além disso, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com margens de erro, tá? Que seriam o quê? Eu clico na linha e aí jogo um percentual em cima dele. Eu quero uma margem de erro aqui de 10%. Então ele vai pegar cada uma das previsões que eu fiz e jogar 10% em cima dessa previsão para que eu tenha um valor corrigido, tá? Ou eu posso fazer uma previsão exata aqui. Essa é a primeira forma da previsão, tá? Eu vou gravar aqui essa que nós vamos usar, tá? Porém, eu vou mostrar outra forma de previsão. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a previsão 02. Eu não vou gravar ela, tá? Eu vou só mostrar aqui a outra forma de realizar essa previsão. Então, vou escolher um outro item qualquer aqui, por enquanto. 1/1/2024 a 31/12/2024. Qual que é a outra forma da gente realizar essas previsões? Eu posso clicar aqui em gerar previsões, tá? E eu posso fazer as configurações aqui. Qual é o item que eu quero gerar essas previsões, né? E aí eu posso vir em configurações avançadas. Com base em que, né? A previsão vai ser gerada pelo sistema com base em que? É uma média simples, com base apenas em pedidos de venda? Ou ela é um histórico mensal, né? Com relação... Então, ele vai buscar todo o histórico mês a mês e verificar qual vai ser o valor que o MRP vai sugerir a compra dessa mercadoria. E eu posso estar utilizando ou os pedidos ou as entregas em notas fiscais de saída, tá? Então, eu posso escolher uma dessas possibilidades aqui. Eu quero tomar como base a média simples, né? Que é a média aritmética, dos pedidos de venda dentro do período de 1/1/2023 até 31/12/2023. Ou seja, eu quero tomar como base o ano passado para gerar a minha previsão para esse ano. Tá? Então é isso aqui que funciona assim. Ou não, eu quero através de média histórica mensal. A média histórica mensal vai ser em quê? A partir de 1/1 a 31/12 também. Então ele vai voltar lá e vai estar validando essas mensal histórico lá e trazendo como previsão para cá. Mas para mim o pedido não é garantia de que o negócio vai ser concretizado. Então eu quero que ele atue sim em média simples, porém eu quero ver o que teve de saída nessas mercadorias. Então eu posso vir aqui e flegar para que ele utilize
as entregas e notas fiscais de saída. As entregas e notas fiscais de saída já são operações concretizadas, né? Então aqui eu tenho efetivamente a movimentação desses itens saindo do meu depósito. Então eu posso configurar dessa forma. Ao dar um OK aqui, o SAP vai calcular esses valores ali e vai voltar para a tela, que é a tela de previsão, com cada um dos campinhos aqui já preenchidos. Então, não vamos usar essa previsão, até porque o cadastro de item é novo, né? Eu acabei de cadastrar ele aqui, então não tem motivo de eu gerar esse cara dessa forma. Ok. Então, vamos cancelar aqui. Perfeito. Já vou fechar o cadastro do item, tá? Que aqui não tem muita importância mais para mim. Vou fechar. E o próximo passo que a gente roda, o assistente do MRP, tá? Então, eu vou rodar aqui. Vou dar um seguinte. E aí eu posso vir aqui, ó. Vou selecionar um cenário existente ou vou criar um novo cenário, né? O que são esses cenários aqui? Esses cenários são pré-configurações da execução do assistente. Então, eu vou criar um novo aqui, para que a gente passe por cada um deles. Então, aqui, ó, eu vou colocar uma previsão IT01, por exemplo. E aí, vou colocar a descrição igual aqui para mim, tá? E vamos seguir para o próximo passo. Então, no próximo passo, nós temos aqui, ó, qual é o horizonte de planejamento? Ou seja, qual é o tempo que eu estou realizando esse planejamento? Então, eu estou realizando de 1/1 de 2024 até a data de 31/12 de 2024. Esse é o tempo que eu estou avaliando. Visualizar dados em períodos, tá? Como que eu quero enxergar esse horizonte aqui? Eu quero enxergar a cada dia? É necessário? A minha previsão de estoque naquele item é mensal. Então não faz muito sentido eu enxergar dia a dia, né? Sabendo que toda essa movimentação me interessa a mensal. Então eu posso vir aqui, colocar meses. Então o MRP vai me mostrar por mês. Então falando, nesse mês vamos comprar tanto, nesse mês vamos comprar tanto, nesse mês comprar tanto, tá? Cumprimento de horizonte de planejamento, ou seja, quantos meses, né, ele vai exibir para mim dentro do planejado. Então aqui eu tenho um planejamento que eu quero que ele execute esses dados e me mostre mensalmente, porém eu quero que ele me mostre os 12 meses do ano, tá? Então é isso que a gente fez aqui. Considerar feriado. O que é isso aqui? Quando a gente roda o MRP, ele nos dá uma previsão de quando essa mercadoria estaria disponível, certo? Então, vamos dar um exemplo prático aqui, tá? Eu tenho pedidos de venda para uma mercadoria e eu trabalho sob demanda. Primeiro eu executo as vendas, depois das vendas dos pedidos tirados, né? Eu vou no meu fornecedor e aí faço os pedidos para suprir essa venda. Então, meu estoque é on demand, certo? Então, eu sempre estou comprando o que eu estou consumindo. Então, dessa forma, o que acontece? Eu tenho, nesses intervalos, tempos muito curtos para trabalhar com esse estoque, certo? Então, para isso, tem um calendário. Se eu tiver algum feriado entre esse intervalo, eu quero que o MRP preveja isso também, tá? E considere esse feriado. Então, se eu tiver um feriado ali e eu levo 5 dias para o meu pedido chegar, eu quero que ele veja que um desses 5 dias é feriado e ele antecipe essa compra em um dia, tá? Então, é assim que vai funcionar aqui. E como é que funciona isso? Dentro do SAP, existem calendários de feriados que a gente pode cadastrar. Então, essas considerações vão ser retiradas desse calendário de feriado. Como é que a gente pode acessar ele? Parceiro de negócio, por exemplo, vir aqui na condição de pagamento e aqui existe um campinho bem à direita aqui chamado feriados. Então, eu posso clicar em definir novo e aqui eu começo a definir cada um dos meus feriados, tá? Então, ele vai considerar essa tabelinha aqui no momento de executar o MRP. Então, vamos deixar aqui sem nada, por enquanto. Ignorar o lead time do valor acumulado. O que é isso? Isso aqui é muito utilizado no caso de produção, tá? Se você tem uma montagem, se você tem uma produção efetiva, que o que acontece? Vamos lá.
Quando a gente faz uma produção de algum item, a gente consome matérias-primas, certo? E essas matérias-primas nós compramos de algum fornecedor. E esse fornecedor ele leva um tempo para me trazer essa matéria-prima para cá. Outra situação também. Eu uso dentro de um produto acabado, eu uso um produto semi-acabado, que é o quê? É um produto que também é processado. Tá? Então eu processo um produto, pego esse produto processado e componho ele para montar um produto acabado. Esse lead time acumulado é exatamente isso. Então, se eu tenho uma compra, eu tenho que considerar o tempo para essa compra chegar, que é o tempo que está lá no cadastro do produto, né, do item, e tenho que considerar também o tempo da produção. Se eu tiver um item que ele é composto por itens semi-acabados, eu tenho que considerar aqui o lead time das duas ordens de produção. O tempo da primeira ordem e o tempo da segunda ordem, tá? Aqui falando em produtos acabados, né? Como que eu vou abastecer o meu estoque de produtos acabados? Eu tenho que fabricar ele. E eu levo um tempo para fabricar ele, né? Então, o lead time de valor acumulado é exatamente isso. Qual é o tempo total para que eu consiga efetivamente fabricar esse produto acabado? É o tempo da compra mais o tempo de fabricação. Ou o tempo da compra, o tempo de fabricação do semi-acabado e o de fabricação do produto final. Tá? Então é isso que ele quer dizer aqui. Quando eu marco para ele ignorar, o que acontece? Ele considera somente o lead time da ordem de produção do produto acabado. A do semi-acabado ele não considera, o lead time das compras ele não considera, então ele considera que está tudo dentro do meu estoque para executar essa montagem. Tá? E isso é uma coisa que a gente não quer aqui. Então nós vamos gerar ele em cima do lead time completo aqui também, apesar de estar zero lá nos cadastros. Preferência de exibição. O que é isso aqui? Eu posso ordenar por sequência de montagem, número de item, descrição ou grupo de item. Como é que funciona aqui sequência de montagem? Vamos voltar a falar um pouquinho de produção de novo. Quando eu estou trabalhando com produto acabado, eu sei que antes de começar a produzir esse produto acabado, eu tenho que adquirir as matérias-primas. E se esse produto acabado ele for composto de produtos semi-acabados, eu tenho que produzir esses semi-acabados primeiro, certo? Então a sequência de montagem é justamente esse quebra-cabeça, tá? Se eu ordeno por sequência de montagem, primeiro ele vai olhar a falta das matérias-primas e vai propor ali o documento de pedido de compras. Se ele tem um semi-acabado, depois de propor a compra, ele vai propor as ordens de produção dos semi-acabados. Depois de propor a ordem de produção dos semi-acabados, ele vai propor a ordem de produção do produto final. Então ele faz toda essa cadeia da forma real que isso deve acontecer, tá? Geralmente aqui a gente utiliza a sequência de montagem ou número de item, tanto faz, aqui é só para exibição mesmo, tá? É a nível de conferência. Ordenar por, eu posso ordenar por itens sem necessidade, né? Então mostrar esses itens sem necessidade, exibir somente os itens que foram selecionados aqui dentro desse cenário, ou eu posso rodar uma simulação, simplesmente. Qual que é a diferença aqui? Quando eu rodo uma simulação, ele me mostra os valores em tela, mas não executa. Ele não me deixa executar esse cenário. Ele simplesmente mostra, ó, aqui a gente teria que trazer pedido de compra, aqui ordem de produção para semi-acabado e aqui ordem de produção para produto acabado. Tá? Vamos executar o próprio assistente para gerar esse cenário mesmo. Eu não vou estar simulando, não. Tá? Então vamos exibir apenas itens selecionados. Vamos gravar esse cenário, caso eu queira, né? Então, se eu gravar esse cenário aqui, da próxima vez que eu abrir o assistente de MRP e selecionar o nome desse cenário, ele vai vir com esses campos preenchidos da forma que estão aqui. Tá? Esse é o ganho de eu gravar um cenário. Se eu executo muito esse cenário, eu posso deixar ele gravado aqui e sempre que eu entrar essa primeira tela aqui, eu posso pular ela e deixar da forma que está. Não vou gravar o cenário, vou manter ele apenas para essa execução. Vamos ao seguinte. Depois do seguinte, nós temos o quê? A seleção de itens que eu vou executar esse MRP.
Então eu posso executar para todos os itens do meu estoque, ou eu posso definir alguns. Aqui eu vou definir alguns, então eu vou clicar aqui em selecionar, vou clicar em inserir itens, e aqui eu vou pegar o número do item. E aqui, mesma coisa, IT final 1. Ok. Então temos, eu só quero esse item aqui, eu não quero os outros por enquanto. Vou dar um OK, ó, tá aqui, ele vai executar o MRP para esse item só. Aqui eu posso gravar o cenário de novo, então ele vai gravar todos os passos até aqui. E vamos ao seguinte. Ok, o próximo passo é o quê? Como eu quero prever esse MRP? Eu posso executar isso aqui por empresa. Como é que funciona isso? Eu vou consolidar todo o estoque de toda a empresa e executar um MRP para satisfazer toda a necessidade da empresa. Ou eu posso executar por depósito. Ah, mas por que eu tenho a possibilidade de executar por empresa ou por depósito? Vamos entender o seguinte. Pense num cenário onde eu tenho dois depósitos. Tá? Eu tenho um depósito de produtos que eu utilizo para a linha de produção e tem um depósito de itens que eu utilizo para revenda apenas, tá? Nesses dois depósitos eu tenho as mesmas peças, que são produtos acabados tratados de forma diferente. E numa situação dessa, eu só quero, eu sei que um dos meus depósitos, apesar dele não ter toda a quantidade, né, prevista ou planejada ou calculada pelo sistema, eu sei que aquilo ali dá para segurar. Eu não quero executar o MRP para esse depósito agora. Eu quero concentrar em pegar o depósito que eu não tenho saldo, que seria o depósito da produção, por exemplo. Então eu rodo o MRP só para esse depósito, né? Gero os pedidos para deixar esse depósito confortável, né? Acertar a situação desse depósito. E aí, num futuro próximo, eu gero o MRP, quando eu tiver caixa, para o outro depósito. Então, ele me possibilita fazer isso também. Se eu clicar aqui em cima, ó, né, eu posso marcar e desmarcar, né? Posso considerar com demanda ou com fornecimento, tá? Então, vamos marcar aqui e vamos marcar o depósito 1, que foi o depósito que eu fiz a previsão lá. Ah, se eu marcar os outros depósitos, qual que vai ser a diferença aqui? Nenhuma, tá? Nenhuma. Ele vai estar considerando essas informações aqui para fazer a geração do MRP. Como esse item aqui é um item novo, ele não tem saldo, não tem pedido, não tem nada, então ele não vai considerar informação nenhuma, tá? E basicamente o que nós vamos usar aqui para fins didáticos é marcar o depósito 1, que é o depósito que eu gerei a previsão lá. Vamos ao seguinte. E aqui está toda a configuração do MRP, tá? Aqui eu vou dizer para o SAP o que ele deve ou não deve considerar para prever para mim essa situação. Então vamos lá. Primeira coisa, dentro do horizonte planejado ou incluir dados históricos, né? Então, o horizonte planejado é o que está lá no meu planejamento. Então vou para dentro do horizonte planejado. Eu quero o intervalo de tempo dentro do horizonte planejado. Quais são as fontes de demanda e fornecimento a serem incluídas no cálculo? Então, eu posso estar considerando qualquer documento de compras e qualquer documento de vendas ou ordem de produção. Ah, qual vai ser a interferência aqui? Todo documento que eu pegar de compras, ele vai considerar que esse saldo já existe. Então, se eu considerar aqui, por exemplo, solicitações de compra, se o meu departamento se antecipou com relação a esse item e fez uma solicitação de compra de 10 peças desse item aqui, no momento em que eu rodar o meu MRP, ele vai identificar uma falta de 30 peças no meu depósito e vai subtrair essas 10 peças da solicitação. Por quê? Porque já existe uma solicitação em tratamento, tá? Então, a mesma coisa funciona nas outras castas aqui. Então, eu tenho solicitação, oferta, pedidos, né? Contrato guarda-chuva de compras também. Posso estar trabalhando ordens de produção abertas, transações recorrentes, solicitação de transferência. Então, eu posso considerar cada um desses itens aqui. Esses são o cálculo todo que ele vai fazer. Além disso, posso rodar o MRP por nível de estoque. O que seria isso?
Aí eu quero abastecer pelo necessário. O que é o necessário? Tudo que sai, tá? Toda previsão de saída, eu tenho que ter a contrapartida de entrada. Então ele vai praticamente zerar o meu estoque ali, tá? É mínimo. Então ele vai considerar todo aquele cálculo ali, tá? E vamos supor ali que eu tenho uma demanda de 50 peças. E eu tenho um estoque mínimo de 20 peças. Então, o meu MRP ele vai rodar e vai pedir para que eu compre 70 peças. 50, que são o pendente para regularizar as minhas saídas, e 20, que é para regularizar o estoque mínimo. Tá? Estoque máximo, mesma coisa, mesma linha de raciocínio. Entre o mínimo e o máximo é a mesma coisa de raciocínio. Então, ele vai comprar para que fique entre o mínimo e o máximo, tá? De acordo com as configurações lá de pedido mínimo e tal, aquelas situações todas. Então, não vou rodar por nível de estoque este item aqui, vou deixar ele em branco. E o outro cenário seria a previsão. Então, aqui eu posso pegar uma daquelas previsões que eu gerei e rodar o MRP em cima dela. Então, ele vai pegar todos aqueles números que eu gerei lá, né? E vai estar abastecendo para dentro do meu SAP. Então, eu posso pegar aqui, ó, a minha previsão do IT01, tá? E aqui embaixo eu posso dizer para ele, ó, o que você quer que eu te recomende? Solicitação ou pedido? Eu posso recomendar solicitações ou pedidos. Qual que é a diferença aqui? São os documentos. Então, se eu tenho um departamento, tá, que faz, eu não tenho um relacionamento forte com o meu fornecedor, eu posso gerar solicitações e colocar o meu time de compras para trabalhar. Então, essas são as solicitações, cota com os fornecedores, identifica os cenários e traz para dentro de casa. Eles vão gerar o pedido. Ou se eu tenho fornecedor, exclusividade de fornecimento, eu posso dizer para ele, ó, gera direto o pedido de compra aqui para mim, que eu não preciso cotar isso aí. Eu já tenho valores, tudo. O único fornecedor dessa mercadoria é um só, então não preciso estar trazendo isso para cá. Tá? Então vamos executar ela para gerar o pedido de compras aqui. Tá? Vou basicamente clicar em executar. E pronto. Ele trouxe aqui para mim, ó, cada um dos cenários planejados. Então, ó, para abastecer aqui, ele está abastecendo novembro com 100 unidades. Foi a minha prevista para atender isso aqui, certo? E aí eu vou vir aqui, ó, abrir ele e eu tenho todo o resumo. Eu tenho de fornecimento tantas peças, de demanda eu não tenho peças, né? Eu vou ter uma demanda de 100 peças, que é a demanda que eu planejei lá para dezembro, certo? Mas eu estou comprando em novembro ainda. Então não rodei ele em dezembro. Eu vou rodar em novembro, vou abastecer 100 peças, vou ter um fornecimento de 100 peças e um inventário final de 100 peças. Se eu não tenho previsão de saída aqui, eu não vou precisar comprar em dezembro. É isso que ele está me falando aqui. Se eu tivesse previsões de saída aqui, eu teria esse valor menos as previsões de saída e em dezembro ele iria me mandar comprar o que faltaria para compor dezembro, tá bom? Então aqui, basicamente um resumo do que as coisas estão acontecendo. Pode se expandir, posso comprimir, né? Basicamente isso aqui. Além disso, eu posso vir na aba de recomendações. Então, ao abrir a aba, eu tenho o quê? A recomendação que ele fez, que é pedido de compra. Então, eu tenho que gerar um pedido de compra para o depósito 1 com uma quantidade de estoque igual a 100. Tá? Essa é a recomendação que ele dá para mim aqui. Ó, perceba que eu não tenho código de fornecedor, né? Não tem preço, ainda não tem nada. Então, eu estou mandando gerar um pedido sem essas informações. Vamos finalizar aqui, ó. Gravar as recomendações? Sim. Perfeito. Então, perceba que ele gravou as recomendações. Ele não gerou os pedidos ainda, tá? Então, essas são as recomendações do MRP para regularizar o cenário atual. Para executar o MRP, eu tenho que vir aqui em MRP, recomendações do MRP, e aí eu vou pegar aqui
Qual é o tipo de pedido, né? É para ordem, é para solicitação de transferência, é para pedido de compra, é para solicitação de compra, é para quê aqui? Então, é para pedido de compra, certo? Qual o vencimento? Tem algum vencimento específico? Não tem? Vou deixar em aberto. Tem algum item específico para isso? Vamos executar do IT 1 aqui, ó, certo? Então, eu quero este filtro aqui. Então, eu quero que ele execute as recomendações disso aqui. Vou dar um OK. Ó, nenhum registro concordante, dados de recomendação para pedido de compra nesse cenário. Então, vou abrir o cenário, previsão IT01, vou rodar de novo, ó. Perfeito, agora ele encontrou. E aqui, o que eu posso fazer? Deixa eu fechar um pouquinho a tela aqui, por causa da câmera. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso preencher o código do fornecedor, posso preencher o preço para que ele gere esse pedido de forma automática, certo? Se eu tiver a tabela de preço, por exemplo, se eu tiver aqui um fornecedor exclusivo para esse código de item, como que a gente faz isso? Então, vou abrir de novo aqui o cadastro do item, vou vir aqui em dados de compra e aqui, ó, eu tenho fornecedor preferencial. Então, se eu marco aqui, por exemplo, um fornecedor preferencial como fornecedor matriz aqui, tá? Então, vou atualizar aqui, ó, OK. Eu vou ter que executar novamente o assistente para atualizar, tá? Mas, basicamente, executando o assistente, quando eu tenho um código de fornecedor preferencial, ele vai aparecer aqui para mim, vai trazer aqui o código preferencial para mim. Tá, do contrário, eu vou ter que informar. Então, eu vou informar aqui, ó, tá? Vamos colocar aqui o fornecedor filial. Aí eu vou colocar um preço aqui de R$ 25,00 por peça e vamos executar isso para o depósito 01. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso atualizar aqui, marcar a opção de criar. Então, se tiver mais de um, posso clicar em cima do título do campo para marcar ou desmarcar, tá? Então, vou marcar aqui e vou marcar o atualizar. Ao fazer isso, ele vai processar, demorar um pouquinho, ó. Uma nova ordem de compra foi criada. Então, ele já vai abastecer o meu estoque. Se eu vier aqui nos meus pedidos de compra, eu vou ver que ele gerou aqui, ó, fornecedor filial, IT01, quantidade de 100, tá? Ao abrir o cadastro do item, eu vou ver lá as quantidades previstas de entrada igual a 100. Então, aqui, basicamente, chegou a mercadoria, eu passo por todo o processo de compras para abastecer essa mercadoria dentro do meu depósito. Beleza? Então, quando a gente trabalha com previsão, é dessa forma aqui que funciona o MRP, tá? Agora, vamos fazer o quê? Agora nós vamos rodar o MRP para estoque mínimo, tá? É a mesma coisa. Então, lembra que eu cadastrei um item lá, né, como estoque mínimo, beleza? Então, eu vou rodar o MRP para abastecer estoques mínimos. Como é que eu faço? Mesma coisa. Venho aqui, né? Nós já passamos por lá, mas vamos fazer o exemplo novamente. MRP, vou em assistente de MRP direto, tá? Eu não preciso do cenário. O meu cenário está no cadastro do item. Então, vou vir aqui, ó, próximo, quero criar um novo cenário ou rodar um cenário existente? Vou criar um novo cenário. Então, vai ser o IT02, IT02 mínimo. Então, IT02 mínimo, vamos adiante, já vimos essas telas, né? Data de horizonte de planejamento, também já vimos essa tela, vou passar direto dela. Meses, já vimos tudo isso aqui, já vimos o feriado também, já vimos o lead time, já vimos a sequência, somente itens selecionados, já vimos cada um desses detalhes aqui. Então, vamos ao seguinte, itens selecionados, já vimos essa tela também. Então, até aqui não mudou nada, né? IT2 aqui, IT asterisco 2. Vamos selecionar aqui. OK, tá ali, está selecionado. Seguinte, depósito, mesma coisa. Vou marcar, vou desmarcar todos os outros, vou marcar só o depósito 1. Seguinte, pronto. Aqui é o ponto que a gente precisava chegar. Eu quero comprar para quê? Para nível de estoque. Então, vou vir aqui, ó, nível de estoque, vou pedir para que ele compre, né, para abastecer o mínimo. Então, vou executar aqui. O mínimo desse item em novembro é 10. Então, para que ele atinja o estoque mínimo, eu tenho que comprar 10 unidades aqui em novembro, que é o que nós definimos aqui no cadastro. Se eu abrir aqui, dados de estoque, pegar o depósito 1, ó,
Está lá, estoque mínimo de 10. Então, ele previu isso aqui para mim. Ok. Finalizamos. Grava a recomendação? Sim. Mudou alguma coisa no meu estoque? Não. O estoque está do jeito que estava antes. Agora eu preciso executar a recomendação do MRP. Como é que eu faço isso? Recomendações do MRP. Mesma coisa aqui, ó. Tipo de pedido. Pedido de compra. Cenário. Tem algum cenário? Tem. É o IT02 mínimo. Então, data de vencimento. Tem. Código de item. Vou deixar sem o código de item. Tá? Eu tenho todos os itens aqui. Então, nesse cenário só tem o item 2, eu não preciso filtrar aqui. Vou dar um OK. Nenhum registro concordante encontrado. Então, vamos para todos aqui, né? Ele mostrou. Por quê? Vamos abrir de novo aqui o assistente, que eu vou mostrar qual que foi a questão. Ó, vamos seguinte, e ó, eu deixei marcado solicitações de compra. Eu não marquei pedidos. Por isso que quando eu flaguei ele em cima para pedido, ele não encontrou, tá? Mas ok, tá aqui, ó. Essa é a solicitação. Como é que eu faço para executar? Mesma coisa. Marco aqui, coloco o código do fornecedor aqui, né? Ou tem fornecedor preferencial. No caso da solicitação, eu nem precisaria do fornecedor, né? Então, vou deixar sem fornecedor aqui, vou deixar sem preço e vou atualizar. Foi gerada uma nova solicitação. Ao abrir a solicitação de compras, eu tenho a solicitação de compras do item, que é onde o meu time de comercial vai trabalhar. Então, ele vai vir aqui, fornecedor tal, qual que é o preço? É tanto. Ah, o outro fornecedor, qual que é o preço? É tanto. Vai fazer as cotações necessárias. Vai copiar, vai gerar os pedidos. Dos pedidos, a gente segue todo o processo de compra para abastecer estoque. Ok? Então, fizemos os dois cenários, o cenário do mínimo e o cenário de uma previsão gerada com base nas informações manuais, né? O próximo passo é o quê? Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou pegar a tela de pedido de vendas, vou gerar um pedido de vendas para o item 3. Eu vou gerar para 150 unidades do pedido 3 aqui. Tá? Vou colocar um valor de venda qualquer, ó. Ele tem uma ação aqui, eu vou continuar, vou dar R$15 aqui. Utilização, venda adquirida de terceiros, beleza, ok, não é sujeito. E vamos gravar. Data de entrega, eu vou dar uma data de entrega aqui com uma semana para frente, vou atualizar as linhas e vou gravar. Está gravado o meu pedido. Então, se eu abrir o cadastro do item, o que vai acontecer com o meu estoque? Está no depósito 1, ó, eu tenho 150 confirmado. O que seria confirmado? São pedidos de venda. Não tenho nenhum pedido, nada para entrar, não tenho nada em estoque e eu estou com 150 negativo disponível. Então, nós vamos rodar o MRP para esse item aqui agora. Como é que eu vou fazer? Vou no MRP de novo, vou rodar o assistente. Aqui é o pulo. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou rodar o MRP considerando os pedidos de compra e o restante aqui eu posso deixar da forma que está, porque eu não tenho nenhum outro documento vinculado. Tá? É basicamente isso aqui. E não vou restringir nada. Então, eu vou tratar aqui, ó, e vou pedir para que ele gere aqui um pedido de compras, por exemplo, tá? Ou uma solicitação, tanto faz. Vou executar, então ao executar aqui, ele vai pedir para que eu compre os 150 itens que foram gerados a partir do pedido de vendas, né? Então, aqui ele me dá o cenário, ó, a execução vai ser para solicitação de compras. Então, vou finalizar o assistente de MRP, vou gravar as recomendações e o que eu preciso fazer agora? Abrir a recomendação e executar ela dentro do item 3 aqui, certo? Então, vou executar aqui, vou dar um OK, ó, ele trouxe aqui, já falou que vai gerar solicitação de compras de 150 unidades para o depósito 1, vou criar, atualizar, OK, solicitação, criar. Bom, pessoal, nesse vídeo falamos sobre como configurar e executar o MRP com base nos itens de revenda. Na descrição desse vídeo estou deixando um link com um formulário de contato com a Nex, além das suas redes sociais. Se você gostou desse conteúdo ou ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Isso me ajuda a engajar o vídeo e alcançar cada vez mais pessoas. Ao final desse vídeo, vou deixar mais 2 sugestões de vídeos sobre SAP Business One. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até agora. Meu muito obrigado a todos e até mais.